A Forbes desmascarou a Binance, dizendo que ela está seguindo os mesmos passos da falida FTX. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e eu trouxe diversos dados aqui, junto com a notícia, para a gente entender o que de fato está acontecendo. Então já curta esse vídeo e já se inscreve no canal para mais. E galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise sobre isso que a Forbes está falando para entender se é verdade ou se é só fumaça. Mas já vamos aqui para a notícia, tá? Eu trouxe aqui alguns dados interessantes para a gente ver. E é o seguinte, primeiro a notícia na Forbes, dizendo que a Binance pode estar seguindo os mesmos passos da FTX. E aqui um ponto bem interessante também que ela falou. A exchange silenciosamente movimentou 1,8 bilhão de dólares, que seria mais ou menos 9,3 bilhão de reais, em garantias destinadas a stablecoins dos seus clientes, feito por esse editor aqui, esses dois editores aqui da Forbes, Vamos deixar o nome deles aqui já, bem marcadinho aqui, bem destinado aí, o Javier Paz e o Steven, não sei o sobrenome, mas enfim. De acordo com os dados examinados pela Forbes, no dia 17 de agosto ao início de dezembro, mais ou menos na mesma época que a FTX estava implodindo. Não vou falar nada, vamos seguir a notícia, Mais ou menos, marque as datas, tá? Os detentores de mais de 1 bilhão em criptomoedas, conhecidos como Token B, o PEG e o SDC, ficaram sem garantias para instrumentos que a Binance alegou que seriam 100% respaldados por qualquer token na forma que eles vinculavam, Vamos seguir. A Cumberland e outros 138 milhões de dólares a Justin Sun, 33 milhões a Amber Group, por fim, 20 milhões a Alameda Research. E esse ponto aqui foi o que preocupou muita gente, Como assim a Binance está mandando 20 milhões para a Alameda Research? Para quem não conhece a Alameda Research, é a research do Sam Bankman-Fried, o CEO, o ex-CEO da FTX. Então, como a Binance poderia estar mandando 20 milhões de dólares depois que a FTX quebrou para eles? Então, essa dúvida surge na cabeça das pessoas. Calma, vamos continuar lendo a notícia aqui, No total, os montantes chegaram a 1,216 bilhão, quase 6,32 bilhão, e seguindo a Forbes, o valor pertenceria aos outros clientes da Binance. Ou seja, a Binance está usando o dinheiro dos clientes para fazer movimentações financeiras para essa galera, para o Justin Sun, CEO da Tron, da Alameda Research, do FTX, do Sam Bankman-Fried. Como assim? Calma, vamos lá. Vamos continuar lendo a notícia, Então aqui a gente tem mais dizendo que em sua última manobra a Binance transferiu 1,8 bilhão em colaterais de stablecoins para fundo de hedge, incluindo a Alameda Research, Cumberland, deixando outros investidores expostos. Interrogação aqui, porque isso aqui está muito cavernoso para o meu gosto. Mas aqui abaixo, galerinha, eu coloquei para vocês verem um mapa do dinheiro, incluindo com as datas. Esse mapa do dinheiro aqui é mostrando por onde essas negociações foram passadas. Então a gente tem a Peg Wallet, que seria a wallet de lastro praticamente, E aqui os outros 3,63 bilhão de dólares. E vamos começar aqui a anotar as datas das movimentações. Então a primeira movimentação ela foi feita aqui no dia 17 de agosto, tá? Marquem as datas. 17 de agosto, a outra aqui, e dia 23 de agosto, Então ela mandou no dia 23 de agosto 1,85 bilhão em BUSD, para Cold Wallet da Binance. Depois 1,78 bilhões aqui em BUSD. E aqui a gente observa que no dia 17 a 24 de agosto eles mandaram para uma Hot Wallet. Uma coisa que é bem interessante que eu já queria falar aqui para vocês é que a Forbes falou que isso foi feito silenciosamente. Só que todas as transações elas estão registradas e a gente tem acesso inclusive às datas dessas movimentações. Então a primeira pergunta que eu faço é como isso foi silenciosamente? E prestem atenção numa coisa. A gente termina a questão das datas, pelo menos nessa fonte que está sendo informada aqui, do dia 17 a dia 24 de agosto. E a partir daqui que foi destinada para as outras pessoas. Só que a FTX ela faliu em novembro de 2022. Então me explica como essas coisas seriam prejudiciais e teriam relação direta com a quebra da FTX. Me explica. Se a FTX quebrou em novembro, as transações que eles fizeram em 17 a 24 de agosto, elas têm relação direta com isso? Como? Me explica, Então,
já é outro questionamento que eu tenho a essa matéria. E assim, galera, lendo isso aqui pela primeira vez, eu praticamente fiquei incrédulo. Eu não estava acreditando que eu estava lendo isso, porque não fazia nenhum sentido a priori. E quanto mais você lê, mais você desce na notícia, você vê que os dados aqui estão sendo colocados de forma totalmente sensacionalista, né? De forma totalmente desordenada, né? Então ela puxa ali de dezembro e tal, mas pô, a FTX quebrou em novembro e a última transação que a gente tem o registro aqui tá lá para agosto. Né? Mas enfim, vamos seguir aqui esse mapa do dinheiro para ver para quem a Binance destinou, né? Cadê? Vamos lá, a Binance destinou aqui, aí tem aqui, ó, a Client Wallets, aí tem a Cumberland, Justin Sun e Amber Group, e depois de novo, Cumberland, Justin Sun, Amber Group e Alameda, né? Aí dos outros fundos aqui, desse 0,77B de USDC, eles mandaram para Cumberland, Justin Sun e Amber Group. Ou seja, de todas as transações, apenas 20 milhões de dólares foram destinados à Alameda Research. Descendo aqui ainda mais a notícia, a gente tem o seguinte, né? A Binance esvazia 1,8 bilhão em USDC até zero, né? Na linha azul, mas deliberadamente mantém 1,2 bilhão em B-tokens pendentes na linha amarela, com a garantia de zero, de quadro, não sei o que. Isso aqui, pô, mano, ó, joga dado aqui, joga dado pra galera comer esses dados aí, tá? Então vai, aqui tá mostrando, né? Foi. Agora vamos observar aqui quando que essas movimentações começaram a ser feitas. Vamos lá, aqui no zero a gente tem de 1 de novembro, né? E aqui está dizendo que o dinheiro ficaria de novembro, aí março e depois de maio, né? Sendo mais ou menos aí os 4 meses que eles estão falando na notícia, né? Ok, tranquilo, vamos lá. Vou comer essa bala. E aqui a gente tem a resposta do CZ, né? O CEO da Binance responde às acusações da Forbes e diz que eles não entendem como a exchange funciona, eles não sabem como a exchange funciona e eu concordo com ele, tá? Mas seguindo aqui, o cofundador e CEO da Binance, o CZ, foi ao Twitter, respondeu o artigo cheio de food publicado pela Forbes. Essa notícia aqui dessa mana que redigiu é da Cointelegraph, tá? Então eles já falaram aqui cheio de food, que também na minha opinião essa notícia está repleta de food, né? Que é aquilo que gera medo, incerteza para as pessoas no mercado, né? Então sobre exchange recente, a mistura, né? E ele falou o seguinte, abre aspas, eles parecem não ter um entendimento básico como a exchange funciona. Os nossos usuários são livres para sacar os seus ativos quando quiserem, o que é óbvio, tá? Então, eles chamaram a Tron, Amber Group, Alameda Research, etc. Eles parecem não entender o básico de como funciona a troca. Os nossos usuários, eles são livres para sacar os seus ativos quando quiserem. As suas retiradas foram transformadas e receberam centenas de milhões de garantias misturadas pelo CZ da Binance. E uma das coisas que eu queria dizer para vocês aqui é o seguinte, a mesma coisa que eu falei durante o food que foi gerado em torno dali da corretora Crypto.com, né? Que eu falei daquela história que tinha um boato lá que a mulher de César ela tava botando ganha nele, tá ligado? Tinha um boato que ela tava botando ganha nele e o César foi lá, mesmo sem ter prova nenhuma que ela tava botando ganha nele, e terminou o relacionamento com ela. E ele falou o seguinte, em Roma, a mulher de César não basta ser fiel, ela precisa parecer ser fiel. E eu faço uma alusão que isso tem total relação com o food gerado dentro do mercado financeiro. Porque a corretora não basta apenas ela ser sustentável, ela ser sólida nas suas reservas. Ela precisa aparecer. E ao meu entender, a notícia que a Forbes está colocando aqui é como se eles quisessem insinuar que a mulher de César não fosse fiel. Ou seja, que a Binance ela não fosse totalmente segura porque estaria fazendo movimentações de cunho malicioso dentro do mercado, que não faz sentido com base nesses dados, né? Mas vamos seguir aqui, ó. Por quê? Porque aqui a gente pode ter um dos motivos que levou a Forbes a fazer essa matéria da Binance. E seria aqui basicamente isso. Em 10 de fevereiro de 2022, a Forbes anunciou que a Binance assumiria uma participações de 200 milhões de dólares na empresa com investimento estratégico ali, né? Ou seja, a Binance ela iria investir 200 milhões de dólares na Forbes como investimento estratégico. Só que o que é que aconteceu? No entanto, em junho de 2022, uma reportagem de atualização pela Bloomberg, o CZ disse que a proposta de investimento da empresa estava em avaliação depois que o acordo da Forbes abria capital, depois que a Forbes fez o acordo para abrir o seu capital, fracassou.
à luz do artigo, não houve nenhuma atualização sobre a situação. Ou seja, até aquele momento, aqueles 200 milhões que o CZ iria investir da Forbes, que estava sobre avaliação, não rolou. Tá ligado? Não rolou os 200 milhões da Forbes, né? No entanto, um usuário do Twitter sugeriu ao CZ da Binance que ele comprasse a Forbes e a fechasse, tá ligado? Vai lá, mano, ó, vai lá, compra isso aí e fecha logo, tá ligado? Que estão falando muita besteira, né? O CEO da Binance então disse que não vale a pena comprar para fechar a empresa, tá ligado? Então, o recente artigo da Forbes foi publicado depois que o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York ordenou que a empresa blockchain da Paxos Trust Company encerrasse a emissão de BUSD, ou seja, que a Paxos começasse a encerrar a emissão dos tokens lastreados em dólar por parte da Binance, né? E em 13 de fevereiro a empresa anunciou oficialmente que não iria mais emitir a stablecoin da Binance. O BUSD atualmente está em circulação e poderá ser registrado até fevereiro de 2024. A Binance diz que ainda oferece um suporte ao BUSD e agora está procurando stablecoins não lastreados com dólar. Aqui eu tenho duas coisas para comentar, né? Primeiro, que a gente vê que o CZ e a Binance eles estão sofrendo grande pressão das regulamentações lá nos Estados Unidos, sobretudo pelo que aconteceu da FTX, né? Então o pessoal está muito receoso e está atolando regulamentação em cima das stablecoins. E aqui, a segunda coisa que eu queria falar é a questão desse ponto de estar procurando stablecoins não lastreadas com o dólar. Então eu acredito que isso aí, inclusive, pode abrir uma brecha para talvez, quem sabe, uma stablecoin algorítmica da Binance. Será? Assim como era o ST, né, da Luna, e assim como é o SDD da Tron, vai saber, né? Até porque ele estava investindo um pouquinho no Justin Sun, será que eles têm algum projetinho juntos? Ou será que o CZ ele pode integrar ao SDD dentro do seu ecossistema da Binance? Mas e aí, Tony? A Binance vai quebrar ou não vai? Mano, seguinte, com base nas informações que a Forbes colocou, eu acredito que não. Até porque foram transações normais e aconteceram antes da quebra da FTX, né? Pelo que eu entendi aqui na notícia, né? O meu entendimento da notícia aqui. E primeiro também, né? Eu nem disse durante o vídeo todo, mas eu nem sou patrocinado pela Binance, tá? Pra estar falando isso aqui. Eu só tô falando porque eu acredito que seja interesse do público geral, na verdade. Mas só porque eu acredito que a Binance não vai quebrar por causa do que a Forbes disse nessa notícia, né, não quer dizer que a Binance não vai quebrar algum dia, né? Então existe sim a possibilidade e o risco da Binance quebrar. Assim como a FTX quebrou, todo mundo tinha a FTX como uma empresa muito confiável, etc. E a gente chegou à conclusão, né, com base em tudo que aconteceu, que era de fato uma fraude. Né? Então pode sim acontecer com a Binance, eu acho muito pouco provável que aconteça, mas existe a possibilidade. Pode acontecer alguma coisa no mercado que a corretora venha quebrar, né? Mas pelos dados que foram apresentados para a Forbes, eu acredito que não e que isso é só fumaça, tá? Então não deixe de se levar pelo food, galerinha. Isso sempre acontece no mercado. As pessoas tentam colocar notícias de forma ali desconcertada, né? Para tentar induzir o público a fazer alguma coisa, sei lá, vender os ativos, não sei. E até pode ser que tenha alguma outra motivação por trás, como a gente viu, deixou de investir 200 milhões na empresa, né? Então muito suspeito a forma e também o momento que foi decidido fazer essa notícia, né? Porque quando a gente viu, as transações foram feitas lá em agosto, né? Lá pro ano passado, porque só agora, em fevereiro, eles resolveram fazer essa notícia, dizendo que fizeram silenciosamente, sendo que as informações elas são públicas, né? Inclusive a Binance já publicou a sua prova de reservas e também as suas carteiras, então são dados públicos. Como é que isso foi feito silenciosamente, mano? Não faz sentido, tá? Então, na minha opinião, não faz sentido. A Binance pode sim quebrar, mas não por isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comenta, compartilha, né? E também comenta o que tu acha sobre isso. Quero saber da tua opinião e também se vale a pena eu fazer a cobertura desse caso aqui no canal. Caso tenha alguma notícia, eu tenho muito interesse em trazer aqui, tá ligado? Mas tamo junto, vamos hackear o mercado financeiro. É só o começo, galerinha. Valeu, fui!